para a nossa primeira questão. O cotista de um fundo de renda fixa acaba de pagar imposto de renda. Logo, ele verifica que A, houve uma redução no número de cotas do fundo. B, houve um aumento no valor da cota do fundo. C, houve a redução no valor da cota do fundo. D, houve aumento no número de cotas do fundo. Então, lembrando que as nossas questões são selecionadas aí a dedo, de acordo com as últimas perguntas aí que aconteceram nas provas. Então, meus alunos são os grandes contribuidores aí para os conteúdos aqui do canal. Então, se preparem, tá? Foca que essas questões aqui são importantes. E aí, gente, qual que é a alternativa correta sobre imposto de renda para fundo de investimento? A, B, C ou D? E então, vamos colocar um exemplo. O Cleiton é investidor de fundos de investimento. Lembra que a certificação, né, Ambima, na verdade, quem realiza a certificação, ali, a prova, é a Fundação Getúlio Vargas, né? Então, ela vai utilizar certas formas de te cobrar ali o teu raciocínio. Então, ela vai usar exemplos. Então, seja um fundo de renda fixa, ou até mesmo um fundo de renda variável, tá? Já vou dar um macete aí para vocês. Como é que funciona o imposto de renda para fundos de investimento? A gente sabe que a tributação de renda fixa é de um jeito, a tributação da renda variável, ela é de outra maneira, tributação de previdência tem uma forma, e a tributação de fundos também tem a sua forma, né? A gente tem que conhecer todas elas aí para fazer esse funcionamento. Eu achei bem legal, gente, até vou comentar uma coisa com vocês, que eu tenho alunos que não são brasileiros. Então, eu estava lá tendo um papo com um aluno que ele é da Venezuela, e trabalhou no mercado financeiro na Venezuela, e agora vai ingressar no mercado financeiro aqui no Brasil, e ele estava comentando, né, como é diverso o mercado aqui, formas de tributação para produtos variados, né, e ele está gostando bastante, achou bem interessante. Então, trago feedback aí para vocês, até para vocês entenderem que cada país tem a sua maneira ali também de tributação, seus produtos específicos. É interessante a gente conhecer também essa variedade. Pessoal, a letra correta aqui é A. Por favor, hein? Lembra que dentro lá do conteúdo, gente, de fundos de investimento, vão ter muitas questões, tanto sobre a parte da tributação, a classificação segundo a CVM, né, as figuras ali do fundo, administrador, custodiante, gestor. Então, é importante que vocês tenham conhecimento profundo sobre esse tema, porque ele é o módulo de maior peso ali na hora da certificação. Então, é bacana vocês conhecerem a parte de fundos de investimento. Vamos lá, então. Explicação para vocês entenderem. A forma de tributação dos fundos de investimento é chamada de come-cotas. O que é come-cotas? O próprio nome já está ali dizendo, né? O come-cotas é comer a quantidade de cotas. Então, ele faz o seguinte, o cliente vai fazer o resgate, ou nos meses ali específicos dos come-cotas, ele vai reduzir a quantidade de cotas do cliente. Não é um aumento no valor, também não é redução no valor, não vai mexer no valor, vai mexer na quantidade de cotas do cliente. Por isso que o nome da tributação, da forma de pagamento de imposto de renda para os fundos de investimento é come cotas, porque é isso que acontece, ele vai lá e tira o número de cotas para pagar imposto, então ele come cotas do fundo de investimento. Então, o cotista de um fundo de renda fixa, né, pagou imposto de renda, o que ele verifica? Redução no número de cotas. A alternativa correta é a A. Agora, a gente falou sobre tributação de fundos de investimento. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a tributação do mercado de ações, né? 2. Quando o investidor opera no mercado de renda variável, com operações do tipo day trade e obtém lucro, o IR sobre esta aplicação, A, é isento para pessoa física, né, PF, para alienações de até R$20.000. B, deve ser recolhido pelo próprio investidor através de DARF, a alíquota única de 15%, cobrado sobre os rendimentos, sem imposto retido na fonte. C, deve ser recolhido pelo próprio investidor através de DARF, a alíquota única de 20%, cobrado sobre os rendimentos, sem imposto retido na fonte. Ou a letra D, deve ser recolhido pelo próprio investidor através de DARF, a alíquota única de 20% sobre os rendimentos, ficando 1% dos rendimentos retidos na fonte.
A, B, C ou D? Ó, essa daqui vocês já estão mais fáceis, né? Vamos lá, então. Ó, nota 10 para vocês. Vamos lembrar que renda variável, aqui a gente está falando do mercado de ações. Para a CPA 10, é só as ações que a gente vai conhecer. Para a CPA 20, a gente conhece outros produtos também de renda variável. Operação de day trade. O que é um day trade? Eu comprei e vendi uma ação no mesmo dia. Quando eu obtenho lucro, né, deu certo ali, eu lucrei, eu vou fazer o recolhimento desse imposto, sou eu mesma, é o próprio investidor que recolhe imposto ali da renda variável, através de uma guia que é o DARF. A alíquota para operações de day trade, gente, é 20%, tá? É 20% sobre rendimento, é o que você ganhou ali de rendimento, é o seu lucro, e 1% é retido na fonte. E aí, como é que funciona para as operações normais sem ser o day trade? 15%, tá? Então, a diferença aqui, se for day trade, a alíquota 20%. Se for uma operação normal, por exemplo, você fez uma aplicação agora e vai vender daqui 10 dias, daqui 5 anos, você paga 15%. A tributação para a renda variável é bem mais simples do que a da renda fixa, né? Não tem aquela tabela da renda fixa, é só 15% para as operações normais, 20% para a operação de day trade. Ó, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Banco Central. Olha a pergunta 3 aqui. Se o Bacen, que é o nosso Banco Central do Brasil, promover uma elevação da taxa de depósito compulsório mantidos pelos bancos, é de se esperar que ocorra A, elevação da taxa de juros, B, crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, C, diminuição do déficit e da dívida pública, D, desvalorização da moeda nacional. Qual a alternativa correta? Deixem comentários aí, vou fazer uma ressalva aqui sobre essa questão, que toda prova tem uma bendita de uma questão como essa, tá? Então, vocês gravem aí. Lembra que o Banco Central, ele é uma instituição, assim, importantíssima para o mercado financeiro, e é ele que faz esse recolhimento do depósito compulsório. Entenda o que é o depósito compulsório e a importância dele para o mercado também, porque se você já entendeu, você sabe qual é a alternativa correta. E então, gente, se o Banco Central promove uma elevação da taxa de depósito compulsório, elevação ele vai aumentar a taxa de depósito compulsório. O que vai acontecer? Será que eleva a taxa de juros? Será que acontece um crescimento aí do PIB, Produto Interno Bruto? Diminui o déficit da dívida pública? Será que desvaloriza a nossa moeda nacional, o real? O que acontece? E essa é uma questão do nosso módulo aí de Sistema Financeiro Nacional, onde vocês vão conhecer a CVM, o Conselho Monetário Nacional, o Bacen, vocês vão entender conceitos de PIB também um pouquinho mais, o Copom, a taxa Selic, o IPCA, IGPM, todos esses conteúdos que são importantes não só para o profissional de mercado financeiro, mas para quem quer, né, esse mercado, quem quer fazer investimentos. Eu achei interessante que uma aluna veio fazer um comentário, ela ingressou no curso e foi para o módulo lá de Sistema Financeiro, entendeu sobre o IPCA. E ela falou que ela é investidora de títulos públicos federais, IPCA, Tesouro IPCA, e finalmente ela entendeu a forma de rendimento do título que ela investe. Então é bacana que vocês entendem a profundidade ali do investimento, até para saber se ele está de acordo com o que você está buscando, né? Se ele vai te ajudar a atingir o seu objetivo. De repente, quando você conhece melhor o produto, você prefere mudar, fazer a atualização. Então, isso acontece também. Então vamos para a nossa alternativa correta. Vamos entender o seguinte. Toda instituição financeira, ela faz um depósito compulsório lá no Banco Central. O que é isso? Um percentual de todo o dinheiro que tem dentro de um banco fica depositado lá no Banco Central. Isso, gente, é uma medida protetora, tá? É uma forma assim, se acontecer do banco quebrar, se acontecer uma fraude, alguma coisa, já tem esse valor lá mantido de reserva no Banco Central. Então, são medidas de proteção do mercado. Então, o que acontece? Se o Banco Central, ele eleva esse depósito, pensa só, se o Banco X, eu vou falar o nome, vamos colocar o Banco Itaú. Se o Banco Itaú deposita lá como depósito compulsório 10%, então 10% de todo o recurso que está dentro do Banco Itaú tem que estar depositado no Banco Central, 10%.
Se o Banco Central fala, não, a partir de 2019, esse depósito vai ser 20%. Então, 20% do que tem lá no Itaú tem que ser depositado lá no Banco Central. Quer dizer que está sobrando menos dinheiro para o Itaú. Se está sobrando menos dinheiro para o Itaú, você acha que as taxas deles vão continuar baixas? Ou você acha que vai ficar mais caro você pegar um dinheiro, por exemplo, lá? Vai ficar bem mais caro, né? Porque vai sobrar menos dinheiro. Quanto mais rigoroso o mercado se torna, é mais difícil para o cliente ter acesso ali, por exemplo, a uma linha de crédito. Então, o que acontece? Quando o Banco Central ele eleva a taxa do depósito compulsório, vai também acontecer a elevação da taxa de juros. O dinheiro vai ficar mais caro. Quanto menos dinheiro tem no mercado, a tendência é que ele fique mais caro. Explica esse mais caro, Júlia. Vou pegar um exemplo aqui. Claudiana. A Claudiana, ela é cliente do Banco Itaú e ela quer fazer um empréstimo pessoal de R$5.000 para ela pagar em 6 meses. Beleza. Hoje ela vai lá e ele tem um custo de 5% ao mês. Então, a Claudiana vai pagar 5% de juros ao mês. Se acontece essa elevação do depósito compulsório, né, vai sobrar menos dinheiro para o Itaú, ele vai ficar mais rigoroso ali na parte de crédito, ao invés da Claudiana pegar o valor por 5% ao mês, vai aumentar para 7% ao mês. Fica mais caro o dinheiro para ela fazer o financiamento dela. Então, é isso que acontece no mercado, trazendo um exemplo assim bem simples para vocês, viu? Então, tem muita gente que fala, mas a taxa Selic caiu, eu tinha que pagar menos, né, no meu empréstimo, menos no meu financiamento de carro. Não é assim que funciona o mercado. Tem outras questões aí, tem o spread bancário também. Eu vou ver se eu trago uma aulinha específica para vocês sobre isso, ou eu faço um vídeo explicando que são fatores ali importantes, até para vocês entenderem como é que funciona crédito dentro do mercado, tá? Mas vocês viram que não é tão difícil assim, né? Então vamos lá para a nossa questão 4. Um dos parâmetros considerados na avaliação da liquidez de uma ação negociada na Bolsa de Valores. A. É a diferença entre o seu preço máximo e seu preço mínimo diário. Então, o valor dela na alta e o valor dela na baixa, né? O preço dela mais alto e o preço dela mais baixo. É a variação do preço de fechamento de um dia para o preço de abertura do dia seguinte. C. É o valor médio de dividendos pagos ali em relação ao seu preço. Ou D, é a média da quantidade de negócios diários. Então, a gente está falando aqui sobre parâmetro, né, sobre uma referência na hora da gente avaliar a liquidez de uma ação que está sendo negociada. Eu quero uma ação líquida. É a A, a B, a C ou a D? Muito bem. Pessoal, isso mesmo. Liquidez no mercado de ação é o seguinte, eu quero comprar uma ação hoje, que se eu quiser vender ela amanhã, eu vou ter facilidade. Então, como é que eu faço uma avaliação da liquidez de uma ação? Quantidade de negócios diários. Eu quero ver se essa ação está sendo muito negociada, vendida, comprada dentro do mesmo dia. Então, um parâmetro que é considerado ali para avaliar a liquidez da ação é a medida da quantidade de negócios diários. Quantas ações ali daquela empresa estão sendo vendidas, quantas ações estão sendo compradas dentro de um único dia, para que eu consiga realmente falar, não, essa ação tem alta liquidez, não, essa ação tem baixa liquidez. Vamos então para a nossa questão 5. A realização de uma série de transações financeiras que, em sua variedade, complexidade e volume, procuram esconder o dinheiro ilícito, com o objetivo de quebrar a cadeia de evidências entre a possibilidade da realização de investigação sobre a origem do dinheiro. É definida como a seguinte etapa da lavagem de dinheiro: A. Ocultação. B. Colocação. C. Integração. D. Sonegação. E aí, nós estamos falando sobre o crime de lavagem de dinheiro, realização de transações financeiras que tem variedade, que são complexas, que acontecem muito, muitas transações, volume, para esconder um dinheiro que ele tem origem ilícita, né, um dinheiro ilegal. O objetivo é o quê? Esconder esse dinheiro para que quem está ali investigando, né, não consiga localizar a origem. Qual é, né, a fase da lavagem de dinheiro aqui?
A, B, C ou D? Lembrando, gente, que o tema lavagem de dinheiro, ele é muito cobrado aí na certificação, viu? Ele tem um peso grande, toda prova ali, geralmente são 3 até 5 questões sobre lavagem de dinheiro. E as fases, é importante que você conheça bem elas e conheça a ordem delas também, que ajuda ali, porque tem questões que perguntam a ordem corretíssima. Como é que o criminoso faz para poder dificultar o rastreamento do dinheiro? Lembrando também o seguinte, que muitas vezes, principalmente as questões ali sobre lavagem de dinheiro, que é uma parte que tem muito vocabulário jurídico. Então, são questões mais extensas, às vezes é um pouquinho mais cansativa a leitura. Aí o que eu peço para vocês quando tiver essas questões mais longas, lê com bastante atenção. Você pode levar água lá para o momento da sala, você pode até levar chocolate para quem gosta, você pode levar e se hidrate, pode lá fazer com tranquilidade, você tem 2 horas para fazer a prova, não precisa ter pressa. É importante fazer a leitura porque, às vezes, ali na leitura, no próprio enunciado, na própria questão, está a resposta. Então, é importante sim, viu? Pessoal, seguinte, a alternativa correta é ocultação. Eu quero dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. É isso que ele está falando aqui, com todos esses vocabulários, é isso que ele está falando. Eu quero dificultar o rastreamento da origem do dinheiro. Eu não quero que as entidades descubram da onde está vindo esse recurso. Então, o que faz é essa ocultação. Eu estou ocultando a origem do dinheiro, tá? Colocação é quando esse dinheiro entra aí no mercado financeiro, vai ali para o mercado financeiro. Integração é a última fase. Aí já é a fase mais difícil das instituições poder descobrir, porque já é a terceira fase. Ele já voltou o dinheiro para o mercado como se ele tivesse uma origem lícita, né? Como se fosse um dinheiro limpo. Então, a fase de você ocultar a origem do recurso para dificultar o rastreamento é a fase de ocultação. A alternativa correta é A.